Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, buscando orientação espiritual, sabendo que Deus tem cuidado de nós em todas as situações, em todas as circunstâncias desta vida. Deus tem estado conosco, sejam estas circunstâncias boas ou más, sejam momentos de felicidades ou momentos de adversidades. Deus está conosco todos os dias, como é a promessa de Jesus Cristo. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, vocês que nos acompanham pelo canal do YouTube Família e Fé, PR Ivan Fidelis, e vocês também que nos acompanham pela transmissão do Facebook Ivan Fidelis. Que Deus abençoe de maneira muito especial a sua vida, a sua família, o seu lar, que você tenha a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e permaneça sendo guiado pelo Espírito Santo, fortalecido pela palavra de Deus, que é a Bíblia como única regra de fé e prática para todo cristão, independente da sua denominação, da sua expressão de vínculo religioso. Que você tenha um momento de paz, um momento de reflexão, um momento de direção espiritual, porque, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, você, como filho de Deus, como filha de Deus, se permita ser guiado pelo Espírito Santo, para que desta forma todos nós juntos possamos crescer em conhecimento, em sabedoria, diante daquilo que Deus tem revelado dele para nós e de nós a nós mesmos, para que nós saibamos aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser aprimorado. É claro que Deus já realizou muitas obras em nossas vidas e nós estamos melhorando a cada dia, buscando esta melhora, buscando este crescimento, buscando esta compreensão da vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Apesar do mundo de dificuldades e adversidades que nós vivemos, também, como diz Jesus, que neste mundo nós teríamos aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, e isso nos traz uma reflexão a respeito da nossa vida humana, como nós estamos vivendo e da nossa relação com Deus. Como nós temos um Deus perfeito e um mundo imperfeito. Como nós temos um Deus soberano, mas que algumas coisas parecem fugir do seu controle, e ele muitas vezes parece não ter o absoluto poder ou o absoluto controle sobre todas as coisas. Como a lei de Deus, que é perfeita, entra em choque com o mundo imperfeito, e nós, por causa disso, vivemos muitas adversidades. Quando nós paramos para pensar nessas questões e das nossas questões humanas, a partir da eternidade, da nossa vida criada por Deus, e o processo que nós vamos passando pela vida até chegar à morte e voltar ao propósito original de Deus, que é a eternidade. A palavra de Deus nos diz que a vontade dele é que todos cheguem à salvação. A vontade de Deus é que todos se salvem. E até nisto nós vemos que o desejo de Deus, a vontade de Deus, a soberania de Deus, nós sabemos que não será cumprida também nesse aspecto, porque a vontade de Deus é que todos cheguem à salvação, mas pela própria Bíblia e pela própria revelação da palavra de Deus, nós sabemos que muitos não chegarão a esta salvação proposta por Deus.
Porque para que nós cheguemos à salvação, nós só temos um meio, nós só temos um alvo, nós só temos um objetivo, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o autor da nossa salvação, aquele que nos concede graça, misericórdia, perdão, restauração, reconciliação com Deus, para que na ressurreição nós voltemos ao propósito original, que era a vida eterna, que foi a vida eterna como proposta criada por Deus para toda a humanidade que foi criada à sua imagem e à sua semelhança. Quando nós estudamos sobre isso, nós pensamos como se deu esse contraste, quais foram as dificuldades sofridas e vividas desde a criação de Deus até os momentos de adversidades que nós vivemos hoje. Para isso, nós passamos por temas de estudos como a vida, a morte e a eternidade. São 3 aspectos que nós temos que dar mais ênfase de estudo, dar maior atenção, para que nós compreendamos de fato o que nós estamos vivendo hoje, qual foi o propósito original de Deus na criação e o que espera de nós num futuro, quando Jesus coloca que iria preparar lugar para que onde Ele estivesse, que nós estejamos também. Jesus Cristo foi preparar um lugar no lar celestial para que nós estejamos com Ele. E ali, depois de um período em que nós passaremos com Ele nesse lar celestial, o apóstolo João recebe a revelação de Deus em Apocalipse e fala que Deus fará novas todas as coisas. Novas todas as coisas, porque Ele vai criar um novo céu e uma nova terra, e a morte já não existirá mais, não haverá nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E todos aqueles que receberam a Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida, serão ressuscitados pelo poder de Deus em Cristo Jesus, na plenitude do Espírito Santo, receberão um corpo incorruptível e assim nós viveremos juntos por toda a eternidade neste novo lar em que é um lar designado por Deus desde o início como a expressão do Éden. Éden é uma palavra hebraica que quer dizer delícia, um lugar agradável, um lugar delicioso para se viver, um lugar onde nós vamos ter o melhor do que Deus tem preparado para todos nós. Mas enquanto nós vivemos aqui, ainda temos problemas e adversidades nesta vida. Passaremos pelo processo da morte para podermos alcançar a eternidade proposta por Deus. O que aconteceu desde o projeto original até que nós cheguemos a esta imperfeição que nós vivemos hoje e como Deus tem trabalhado para que esta restauração do seu propósito aconteça em nós. Quando nós compreendemos isto, nós vamos buscando mais paz, nós temos mais consciência de que Deus está presente, da ação de Deus em nossas vidas, e nós vamos compreendendo que as adversidades e os problemas que nós temos neste mundo são resultados das nossas próprias escolhas, e mesmo que muitas coisas não são diretamente ligadas às nossas escolhas pessoais, mas nós sofremos consequências das escolhas coletivas da humanidade, porque assim como uma família, quando um toma uma decisão dentro de um lar, dentro de uma casa, todos os que moram no mesmo ambiente são afetados pela decisão do pai, pela decisão da mãe, pela decisão dos filhos, tanto para o bem quanto para o mal. Então, na perspectiva espiritual, dentro do universo, também é assim, do universo criado por Deus. Então, muitas pessoas se perguntam, mas que culpa tenho eu de Adão e Eva
terem pecado no Éden. Em Romanos capítulo 14, o apóstolo Paulo ele coloca que, na verdade, nós não somos culpados e nem julgados por isto, pelo pecado que Adão e Eva cometeu no Éden. A expressão do apóstolo Paulo em Romanos 14 é: cada um dará conta de si mesmo a Deus. O problema é que no capítulo 3, o versículo 23, o apóstolo Paulo também diz que todos pecaram e por isso foram destituídos da glória de Deus. Então nós temos a nossa parcela de culpa pelas nossas escolhas. O pecado, como diz a Bíblia pelo apóstolo João, o pecado é a transgressão da lei, e a lei é o que nós chamamos de Bíblia. Quem determina o que é pecado, o que é certo, a expressão religiosa que nós usamos de pecado, é aquilo que é certo ou errado aos olhos de Deus. Então, Deus determina um caminho, ele determina um modelo de vida, ele determina os segmentos que nós temos para escolher dentro do melhor que ele tem preparado para cada um de nós. E quando nós fazemos diferente daquilo que Deus está orientando, está proporcionando, quando nós desviamos da palavra de Deus, é isto que é chamado de pecado. Ter no nosso desejo humano de autossuficiência a compreensão que as nossas escolhas são melhores do que a escolha de Deus. Isto é o que a Bíblia chama de pecado. Infelizmente, o que a Bíblia coloca é que o salário do pecado é a morte. E como o texto que eu já citei aqui do apóstolo Paulo diz que todos pecaram, e nós sabemos disso, todos em algum momento de nossas vidas, nós transgredimos a palavra de Deus, né? Seja pelo pensamento, seja por atos, seja pela a nossa postura de vida, pela a questão da má interpretação, muitas vezes, da palavra de Deus, ou pelo desconhecimento daquilo que nos é oferecido. Então, de alguma forma, nós transgredimos a palavra de Deus. Muitas pessoas falam assim: mas como eu posso ser culpado por aquilo que eu nem conhecia? A questão é que tudo está à sua disposição. E Deus, de alguma maneira, ele vai se revelar a você, vai te apresentar a palavra e quer que você busque mais conhecimento, busque mais informação. Como diz em Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esta é a proposta de Deus para nós, e dentro desta proposta, ele nos dá o mínimo de conhecimento. Salomão escreve em Eclesiastes que a eternidade, o conhecimento de Deus foi colocado no coração do ser humano, na mente do ser humano, e ele não sabe nem de onde isso vem. Nós já nascemos com algum certo conhecimento de ética, de moral, e à medida que isso vai sendo desenvolvido pelo nosso crescimento, pela nossa maturidade, as próprias posturas sociais vão nos apresentando um modelo de vida em que seja aprovado ou não pelo Deus que nos criou. Quando Deus nos cria todas as coisas e nos criou à sua imagem e semelhança, ele declara que tudo que ele criou era bom. Tudo que Deus criou foi bom, tudo que Deus criou foi perfeito. Quando ele nos criou, a nossa essência era uma essência como a dele, uma essência divina. Ele nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Ele criou todo o universo, ele criou os seres celestiais, mas para os seres celestiais, assim como para nós, ele colocou algo diferenciado em que nos proporcionou escolher, aceitar a sua vontade ou não. E isto que Deus colocou em nós é conhecido como livre-arbítrio. O livre-arbítrio é que nos dá a possibilidade das escolhas em obedecer a Deus ou não,
em aceitar a sua palavra ou não, em aceitar as suas propostas, o seu direcionamento, em aceitar, ou pelo menos parar para pensar e raciocinar se o que Deus está oferecendo de fato é bom para nós. E como eu vou discernir isto? Colocando em prática. Quando nós praticamos a palavra de Deus, quando nós vivemos segundo os mandamentos de Deus, quando nós nos permitirmos ser guiados pelo Espírito Santo como filhos de Deus, então nós vamos compreendendo de que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita, que Deus tem sempre o melhor para nós. Em Josué, no livro de Josué, capítulo 1, quando Josué assume a liderança do povo de Israel, ali que sai do Egito e está indo para Canaã, o povo de Deus que é liberto por Moisés da escravidão do Egito, está indo para Canaã, quando Josué assume, porque Moisés morre, Deus fala para Josué: Josué, ensina para o povo a se manter na minha palavra, sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, porque se todos se mantiverem na minha palavra, serão bem-sucedidos. Se todos ouvirem o que eu falei a Moisés, o que eu revelei a ele, o que eu mostrei para ele nas relações sociais, nas relações familiares, na criação de filhos, nas decisões pessoais de cada um, se todos forem sensíveis à minha voz, o resultado disso será o sucesso. Todos serão bem-sucedidos. E hoje, certamente, nós temos muito mais revelação de Deus e muito mais conhecimento do que teve Moisés e Josué, porque ao longo de milhares de anos, muito foi sendo revelado. Deus nos dá a oportunidade de nos renovarmos, de sermos recriados naquilo que foi perdido dentro da essência da forma da criação, dentro da proposta de Deus original para nós. Ele quer que nós nos voltemos a Ele, mas nos voltemos pela liberdade, pelo livre-arbítrio que nós temos. Nós não podemos e Deus não quer que nós nos aproximemos a Ele por falta de opção. Muito pelo contrário, Ele quer que nós tenhamos a opção de servi-lo. Deus não quer que nós nos acheguemos a Ele pelo medo de sermos condenados, pelo medo de uma falsidade teológica que foi criada, que se nós não escolhermos a Deus, a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, que nós passaremos uma eternidade sendo atormentados num lugar chamado inferno. Isto, na verdade, não faz parte da essência de Deus, mas sim da maldade humana projetada em Deus. O que Deus coloca na Bíblia em João 3,16, nós temos o texto onde o próprio Deus revela que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gosto muito da Bíblia judaica na interpretação desse texto do apóstolo João, de João 3,16, é o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, e na Bíblia judaica a expressão do texto fala que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho de única espécie, porque Jesus, ele era um Deus que se fez carne, então o seu Filho humano, o seu Filho divino, ele deu o seu Filho de única espécie, monogenese é a palavra do grego. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê tenha a oportunidade de salvação ao invés de ser totalmente destruído. Quando nós falamos a respeito de eternidade com Deus, não existe eternidade que seja separada de Deus. Deus não vai proporcionar
que aqueles que o rejeitaram viva eternamente em sofrimento. Pelo contrário, pelo seu próprio amor, pela sua essência de amor, Deus, apesar de não ser o seu propósito, mas pelo livre-arbítrio que foi dado a cada um, para aqueles que rejeitarem a Deus, Deus irá destruir no juízo final. Esta destruição também vai acabar com o sofrimento. Esse sofrimento não será eterno. Então, a escolha que nós temos, se nós quisermos eternidade com Deus, num Éden, num lugar de delícias, num lugar aprazível, num lugar onde nós desfrutaremos do melhor por toda a eternidade, Deus está disposto a nos oferecer isto. Mas se nós rejeitarmos a proposta de Deus, ele não vai ter a maldade de nos fazer sofrer por toda a eternidade. Isto não faz parte do amor de Deus e isto também não seria uma escolha justa e nem uma escolha coerente. Seria como se Deus estivesse colocando uma arma na cabeça de cada um e falando: ou você me aceita ou você morre, né? Ou eu vou te torturar, você não vai nem morrer, né? Eu vou te torturar pelo resto da sua vida. Deus não vai fazer isto com ninguém. Então é por isso que o texto de João 3,16 fala que Deus ama, e Deus, ele ama a cada um de nós, ama você, filho de Deus, filha de Deus. Ele te ama de tal maneira que a proposta dele é que ele entregou o seu filho para que quando você aceite Jesus Cristo como Senhor, obedecendo as suas ordens, os seus mandamentos, as suas leis, receba como Senhor e receba como Salvador, você não vai perecer, você não vai ser destruído no juízo final, mas você vai ter a vida eterna em Cristo Jesus. Agora, isto foi dado a todos os seres humanos, também aos seres celestiais, e uma parte dos seres celestiais também se rebelaram contra Deus. E esta rebelião é o que nos traz prejuízo, esta rebelião é que nos traz o mal que nós vivemos, esta rebelião é que impera, infelizmente, na nossa mente, no nosso coração, mas Deus mantém a sua proposta dentro do seu amor, que nós sejamos regenerados em Cristo Jesus pelo amor que Ele dispensa a nós, para que nós voltemos à vida eterna. E para aqueles que descansaram no Senhor, que já passaram pela morte, e nós ainda que vamos passar por este processo, Deus promete que a todos quanto receberam a Jesus Cristo, Ele deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, e pelo poder de Jesus Cristo, que venceu a morte, nós seremos ressuscitados na volta de Cristo para a vida eterna. Então, é isso que Deus propõe para você hoje. Em Deuteronômio, capítulo 30, Deus fala: eu coloco diante de vocês a vida e a morte, e eu espero que vocês escolham a vida. Eu espero que vocês tenham sabedoria e discernimento para escolher viver bem, viver em paz, viver com esperança, com sabedoria, discernimento, e que, quando Jesus voltar, vocês possam participar da primeira ressurreição para a vida eterna e para as delícias que Deus está preparando para cada um de nós. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que a cada dia vocês possam fazer as melhores escolhas para que, tendo Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas e se permitindo ser guiados pelo Espírito Santo, mesmo que nós venhamos a descansar no Senhor, sejamos ressuscitados para a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, a sua família, conceda a paz, te dirija como filho e filha de Deus, em nome de Jesus.